Até que enfim chegamos ao final do ciclo de Krebs. Agora vamos fazer um resumo de uma forma bem clara e objetiva, porque vai fazer muito mais sentido na sua cabeça, beleza? Ó, anota aí no grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo. O que acontece? Todo o processo de respiração celular acontece em 3 etapas. Nós temos a primeira etapa, que é a quebra da molécula combustível, que nós já falamos aqui, pode ser o lipídio, a proteína, e nós usamos como exemplo hoje a glicose. Ela foi quebrada em 2 piruvatos e cada piruvato dá origem a uma molécula de acetil-CoA. Essa acetil-CoA tem 2 carbonos, é o que a gente precisa saber nesse primeiro momento, porque é o que será utilizado na segunda etapa da respiração celular. A segunda etapa é o ciclo do ácido cítrico, é o ciclo de Krebs. Essa segunda etapa é onde serão formadas as moléculas cheias de energia, o NAD, o FAD e também alguns ATPs. Ou seja, o ciclo de Krebs faz parte de um processo para a produção final de energia. A última etapa é a cadeia respiratória. Turma, agora que vocês já viram tudo, ficou muito mais fácil. Antes do ciclo de Krebs, eu tenho então a glicólise. E esse processo de quebrar a glicose faz com que eu tenha um saldo final de 2 NADH, 2 ATPs e 2 piruvatos. Então, da glicose para o piruvato, de uma glicose eu formo 2 piruvatos. E nesse processo, eu tenho 2 NADs e 2 ATPs. Agora eu preciso transformar esse piruvato em acetil-CoA para poder entrar no ciclo de Krebs, que é o nosso próximo passo. Mas tira um print e manda no seu grupo do WhatsApp isso aqui, ó. Da glicólise eu tenho 2 NADs, 2 ATPs e 2 piruvatos que foram formados. Agora eu vou transformar o piruvato em acetil-CoA, que é o que vai ser utilizado no ciclo de Krebs, como eu falei para vocês. Nesse processo, o piruvato ele perde um carbono, então ele deixa de ter 1, 2, 3 carbonos e passa a ter 2 carbonos apenas. Quando o acetil-CoA chega no ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial, nós temos só 2 carbonos fazendo parte dessa molécula. Nesse processo do piruvato dar origem ao acetil-CoA, eu tenho a liberação de mais um NAD, a formação de mais um NADH, porque quebrou carbono. Se quebra a ligação de carbono, libera energia, e essa energia tem que ir para algum lugar. Presta atenção, tem que ir para algum lugar. Para onde que vai? Vai para essa molécula que carrega, que é o NAD. Então o que vai acontecer? De um piruvato eu formo um acetil-CoA e eu formo um NAD. O que nós temos então? Um piruvato, um acetil-CoA, um NAD. Mas eu acabei de lembrar, tô matutando aqui, que eu acabei de ver que de uma glicose formam 2 piruvatos. Então, pensando em uma molécula de glicose, eu tive 2 piruvatos, 2 acetil-CoAs e, consequentemente, 2 NADH foram formados. Deu para entender, gente? Então, a partir de uma molécula de glicose, do piruvato para o acetil-CoA, eu formo 2 NADH. Anota aí, coloca no seu grupo do WhatsApp, porque isso é importante, é o que vai ser útil para a produção de um monte de ATP no final dessa novela mexicana que nós estamos vendo aqui hoje. Agora, essa acetil-CoA vai participar do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico para produzir essas moléculas energéticas. Tudo começa com a junção do acetil-CoA para formar um megazord com o oxaloacetato. Lembrando que a missão aqui é ir quebrando essa molécula cheia de carbono para nessas ligações de carbono ir liberando energia. Quando libera energia, a energia vai para algum lugar. Quem carrega essa energia é o NAD e é o FAD. Vamos ver então isso aqui com calma e de perto. Desculpa, mas isso é muito lindo, gente, ó. O acetil-CoA tem 2 carbonos, tá? Ele vai se juntar com o oxaloacetato, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 mais 2, nós teremos uma molécula que possui 6 carbonos. Anotem isso, tudo começa com 6 carbonos. Essa molécula se chama ácido cítrico. Esse ácido cítrico ele é chamado também de citrato, que é essa molécula com 2, 4, 6 carbonos. Esse citrato, ele perde água, então a molécula aqui ela não perdeu carbono ainda, por isso que não foi formado nenhum NAD, nenhum FAD. Perde água, desidrata. Quando desidrata, ele vai sofrendo ações, vai mudando a estrutura, perde água, deixa eu vir para o canto aqui, ó, ganha água, ó, hidratação, e nesse processo ele vai mudando e se torna isocitrato. Então, aqui eu não tive formação de nada, além de água. Só liberou e juntou, saiu e entrou aquela frescura de água. Nesse processo todo eu tenho ação enzimática, não vou entrar nisso agora, mas nesse processo todo eu tenho a formação de isocitrato. Então, oxalacetato mais acetil-CoA vira citrato, citrato se transforma em isocitrato. Próximo slide. Aí que a coisa começa a ficar boa.
Esse isocitrato agora vai sofrer uma reação de descarboxilação. Gente, o que é descarboxilar? Tira carbono. Carbono, ó, o CO2, pum, sai da reação. E quando ele sai da reação, a quebra da ligação de carbono é uma quebra de uma ligação forte. Nesse processo, bum, formou-se, liberou-se energia. Quando libera energia, eu tenho a formação de um NAD. Então, ó, já formamos um NADH nesse processo. Quando sai esse carbono, então a molécula que tinha 6 passa a ter 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E essa estrutura com 5 carbonos se chama alfa-cetoglutarato. Então, esse é o nosso queridinho que vai continuar todo o processo. E tá ficando muito bom isso aqui, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei que quando quebra a ligação de carbono, libera energia e forma NAD? O que vai acontecer? Essa estrutura com 5 carbonos vai ter mais um carbono saindo. Então, ó, vai sair mais um carbono, mais uma reação de descarboxilação. Descarboxilação tira carbono. Carbono saiu, bam, 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 formou-se o NADH. Então agora eu já tenho 2 NADHs que foram formados a partir de um acetil-CoA. Então, nesse processo, o alfa-cetoglutarato vira outra coisa. Ele não tem mais os 5 carbonos, ele passa a ter 4. 1, 2, 3, 4. E se torna então succinil-CoA. Ou succinil coenzima A. E agora, o que acontece, Percival? É ruim, né, Marcelo? Percival, eu vou contar uma história pra você. Agora, o succinil-CoA, ele também vai mudando de estrutura, sofre a ação de uma enzima, porém, ele não perde mais carbono. O que vai sair agora do succinil-CoA é a coenzima A, que também nessa quebra, nessa liberação da coenzima, libera energia. Só que nesse caso é uma energia suficiente para formar um ATP. Então, sai a coenzima A e do succinil-CoA é formado o nosso primeiro ATP aqui no ciclo de Krebs. Formou então um ATP a partir, lembra, a partir de um acetil-CoA. Esse ATP é liberado e o succinil coenzima A, que perdeu a coenzima A, é agora apenas o succinato. Então, succinato é uma estrutura ainda com 4 carbonos. Vamos continuar nossa história aqui. Agora aqui a porca torce um pouquinho o rabo. Presta atenção, o que acontece? O succinato ele é transformado em fumarato. Só que nesse processo eu não tenho quebra de ligação de carbono. O que eu vou ter? Eu tenho um processo que sai hidrogênio. E nessa quebra de ligação de hidrogênio, eu libero energia, não como uma ligação de carbono, mas eu libero energia e eu não formo NAD. Eu formo um irmão do NAD, é o irmão mais novo, é um pouquinho mais fraco. Carrega um pouco menos de energia que o NAD, que é o FADH. Nesse processo, formei o FADH e agora o fumarato ele vai ganhar água, processo de hidratação, e vai se modificando para se tornar uma outra estrutura, que é chamado de malato. Sua cabeça deve estar assim, ó. Bum. Então, o fumarato, ele ganha água, a molécula de água, ele hidrata, se torna malato. Esse malato ainda tem os 4 carbonos. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer um processo, calma aí que eu estou muito pequenininho, deixa eu aumentar aqui. Um processo que vai tirar hidrogênio. Nessa quebra de ligações de hidrogênio, eu tenho uma formação de mais um NAD H, para acabar o ciclo de Krebs. Nesse processo todo, o finalzinho vai ser a formação do nosso querido oxaloacetato, que é uma estrutura química com 4 carbonos. E aí o que vai acontecer? Tudo vai se repetir. Oxalacetato se junta com acetil-CoA, que forma ácido cítrico ou citrato. Esse citrato vai mudando de forma, vira isocitrato e aquela coisa toda de novo num ciclo. É o ciclo. Turma, essa matéria é dada em várias aulas, muitas vezes, e muitos alunos não entendem nada. Em poucos minutos a gente conseguiu descrever todo esse passo, todo esse processo. Se você assistir o vídeo mais de uma vez, salvar, se você prestar atenção, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais em bem menos tempo. Espero que você tenha entendido. Agora eu vou deixar uma legenda para que você me fale quantos ATP serão formados ao final de toda a respiração celular. Porque isso aqui é só a segunda etapa da respiração celular. Nós temos ainda a cadeia respiratória para transformar esse monte de NAD e de FAD em um monte de ATP. E isso é papo para uma outra hora, senão a sua cabeça com certeza vai, bum, explodir, tá bom? Forte abraço, saudações biomédicas e das demais áreas da saúde. Não se esqueça de ler a legenda. Fui!